Olá, 702! Agora vamos para a nossa terceira gravação, nosso terceiro link, tá? Sobre as revisões dos conteúdos que cairão na avaliação de língua portuguesa de vocês. Aqui é a professora Gabriela. Todo mundo pronto? Preparados? Vamos começar? Primeira coisa, diminui telinha. Eita, peraí que a professora fez uma besteirinha aqui. Deixa eu diminuir a minha tela e aumentar a tela do PowerPoint, senão vocês não vão conseguir enxergar o PowerPoint. Foi. Eita, peraí. Agora eu consegui. Pronto, gente. A pessoa tá aprendendo ainda. Ah, foi. Então, vamos para a nossa parte 3 da revisão para avaliação. Nosso terceiro e último conteúdo será formação de palavras. Também presente no livro 1 de vocês, unidade 2, das páginas 63 a 65. E vocês poderão assistir as videoaulas SAI, número 2, 3 e 4. Assistam, tá? Para que vocês saibam bastante todo o conteúdo e consigam ir muito bem na avaliação de vocês. Vamos começar pela formação por derivação. Bom, no último link eu já tinha falado com vocês sobre substantivos primitivos e derivados. Formação por derivação, vocês vão acrescentar ou reduzir morfemas. O que são morfemas? As menores partes que formam uma palavra. Então aqui eu vou ter o sufixo e vou ter o prefixo. No livro de vocês verão que terá essa partezinha aqui sobre derivação, tá? O processo de formação por derivação. Deixa eu só ver qual é a página aqui. Na página 63, se eu não me engano. Tem essa tabelinha aqui de derivação. São os tipos de derivação: prefixal, sufixal, parasintética, ou também chamada de parassíntese, prefixal e sufixal, regressiva e imprópria. Então, vocês podem ler por aqui, vou fazer explicação, e vocês podem marcar aí no livro de vocês também, tá? Marquem aí o prefixo, o sufixo. Na prefixal, quando eu tenho desleal e pré-aquecer, o des e o pré, tá? São os prefixos. Então, vocês podem chegar ali, fazer um risquinho, sublinhadinho. Sufixal, felizmente, o mente é um sufixo. Amabilidade, tá? Vocês podem também colocar aí o sufixo. Alfabetização, pode colocar no são aí, marcando, sublinhando. No parasintética, vocês podem marcar o em e o ser, o des e o ado do desalmado. Na prefixal e sufixal, marquem o in e o mente, no infelizmente. E no reabastecimento, vocês podem marcar o re e o mento, tá bem? Os outros dois, melhor vocês não marcarem aí, porque não tem como vocês fazerem uma comparação, beleza? Então, vou começar aqui. Derivação prefixal é quando eu tenho meu radical, tá? Minha palavra primitiva ali, e aí eu coloco um prefixo. Prefixo é o que vem antes. Então, eu tenho a palavra infeliz. O in é meu prefixo. Eu coloquei antes do radical. Na derivação sufixal, eu vou colocar depois do radical. Então, quando eu tenho felicidade, tá? Feli é o meu radical. Na verdade, o dade que seria o sufixo, o i a vogal de ligação, tá? E o c substitui o z, porque senão ficaria felicidade. Mas não vamos nos atentar nisso não, para eu não me confundir vocês. Por isso que eu destaquei esse si, tá? Porque o sufixo mesmo é o dade. Mas se eu coloquei, felicidade, eu peguei meu radical e coloquei um morfema depois do radical, eu vou ter uma derivação sufixal. Derivação parasintética é quando eu coloco um prefixo e um sufixo na mesma palavra. Mas se eu tirar o prefixo ou o sufixo, fica uma outra palavra que não existe na nossa língua. Calma que eu vou explicar para vocês separadamente, tá? Só coloquei um exemplo aqui, infelicidade. E se eu tirar o dade, fica infelice. Não faz sentido. Se eu tirar o in, fica felicidade. Faz sentido. Mas tenho que tirar dos dois para fazer sentido e virar derivação prefixal e sufixal.
que é a próxima de baixo. Derivação prefixal e sufixal é quando eu coloco prefixo e sufixo formando uma nova palavra, e se eu tirar um dos dois, ou o prefixo ou o sufixo, vai continuar tendo sentido. Vamos fazer uma coisinha aí? Eu vou fazer aqui, vocês fazem aí em casa, tá? Vão lá no Parasintética, bota o dedinho de vocês assim e tampe o in. Existe a palavra felicidade? Existe a palavra felicidade. Agora, pegue o outro dedinho e tampe o laudade. Não precisa nem tampar o si, não. Infelice. Existe essa palavra? Não existe. Então, a derivação é parasintética. Dedinho de novo, lá no derivação prefixal e sufixal. Tampem o in, igual eu tô fazendo aqui na minha tela. Vocês não veem, mas eu tô fazendo. Tampei o prefixo, que vem antes do feliz. Ficou felizmente. Existe? Existe, tá? Agora, eu vou tampar o sufixo. Infelizmente, pega o dedinho, tampo lá o mente. Infeliz, existe essa palavra? Existe. Então, uma derivação prefixal e sufixal. Derivação regressiva é quando ela regride de uma outra palavra. Eu tenho o verbo castigar. Quando eu falo o castigo, eu tenho castigo. Castigo regrediu. Então, é regressivo. Derivação imprópria é quando mudo a classe gramatical. Primeiro dia de aula, o que eu falei com vocês? Que nós temos 10 classes gramaticais. Então, quando eu pego uma palavra e mudo a classe gramatical dela, ela vai ser derivação imprópria. Igual eu coloquei aqui, o andar. Agora eu vou explicar com calma para vocês entenderem essas 4 últimas, tá? Prefixal e sufixal, acho que já deu para assimilar bem. Prefixo eu coloco antes do radical, sufixo depois. Olha aqui, derivação parasintética. Peguei ali, infelicidade. Ó, infeliz não existe, tá bem? Não tem essa palavra. Felicidade existe, mas quando eu tiro, só uma que existe, a outra não. Então é parasintética. Derivação prefixal e sufixal. Infelizmente. Tirei o mente, ó, ficou infeliz. Existe. Tirei o in, que é o prefixo, deixei só o sufixo. Felizmente. Existe. Então eu chamo de derivação prefixal e sufixal. Entenderam a diferença do parasintética para prefixal e sufixal? Tranquilo? Derivação regressiva. Olha só, castigo. Ela vai derivar do verbo castigar. Eu vou reduzir. Olha outros exemplos aqui, ó. Ajuda. Vem de qual palavra? Ajudar. Tirei o R ali, ó. Reduzir, virou ajuda. Abalo vem de abalar. Reduzir. Renúncia vem de renunciar. Erro de errar. Então, há uma redução. Tá bem? Por isso que é a derivação regressiva. O que é regressivo? É regredir. Diminuir. Beleza? E a derivação imprópria, tá bem? Vai haver a mudança da classe gramatical. Reparem aqui no exemplo que eu coloquei para vocês. O andar. Andar é um verbo. O que é verbo mesmo? Aquele que terá as desinências verbais, o que eu conjugo. Eu andei, tu andaste, eu andarei, eu andava, tá? Nós andaremos. Então, aqui eu coloquei o primeiro exemplo. Irei andar mais rápido. Esse andar que eu destaquei é um verbo. Olha só, andarei mais rápido. Não faz sentido? Faz, ó. Irei andar mais rápido. Andarei mais rápido. Eu conjuguei. A minha frase continua tendo o mesmo sentido. Agora, observem aqui, ó. O andar dela é diferente. Esse andar, tá? Ele tá dizendo a maneira dela andar. Vou explicar por que eu destaquei o O para vocês. O andarei dela é diferente. Se eu conjugar, vai fazer sentido? Não tem sentido, porque ele não é um verbo aqui nessa frase. Nessa frase, ele vai ser um substantivo. Se ele é um substantivo, eu não vou conjugar. Eu conjuguei no primeiro porque ele era um verbo. Então, irei andar virou andarei. Ficou com sentido. O andar dela é diferente. O andarei dela é diferente. Não tem sentido. Por quê? Mudou a classe gramatical.
Então, isso é derivação imprópria. De verbo conjugado, ele virou um substantivo. Mudou a classe gramatical, derivação imprópria. Sempre que qualquer palavra estiver acompanhada de artigo, a palavra será um substantivo. A gente já estudou isso. O que é a função do artigo? É determinar o substantivo. Bicicleta, a bicicleta, as bicicletas. O carro, os carros, um carro, uns carros. Coloquei até um memezinho aqui para vocês, tá? Identificarem. Substantivo e artigo, crush antigo. O que significa isso? Eles estão sempre juntos. Tem artigo, vai ter substantivo, tá bom? Só para vocês lembrarem, artigos definidos e indefinidos. Os definidos, o, a, os, as. Os indefinidos, um, uma, uns, umas. Tiver alguma palavrinha ali, ó, relacionada a esse artigo vai determinar, vai ser um substantivo, tá bem? E aí, nós vamos ter os processos de palavras por composição, lá na página 65 de vocês. Bem, composição vai ser por radicais. Vai ser quando eu vou formar palavras. Eu não tenho substantivo composto, que nós vimos lá no outro link da couve-flor. Composição vem de composto, tá bem? Então, são duas ou mais palavras que eu vou formar uma palavra nova. Eu terei dois tipos, justaposição e aglutinação. Justaposição, tá aqui, ó, grifem até aí no livrinho de vocês. Se forma pela união de palavras sem haver perda de nenhum morfema. O que significa isso? A gente não perde nenhuma parte de nenhuma das duas palavras. Beija-flor, beija mais flor. Não tive perda. A aglutinação, eu vou juntar duas palavras ou mais e vai ter perda de fonema, de morfema, tá? Exemplo clássico é o embora. O embora é formado por em boa hora. Juntou tudo, virou embora. Tive várias perdas de morfemas ali. Por isso que é aglutinação. A aglutinação. Então aqui, ó, coloquei exemplos para vocês. Fidalgo, como que ele é formado? Filho de algo. Juntei tudo, perdi morfema, aglutinação. Planalto, plano mais alto. Juntei tudo, planalto. Embora, em boa hora. Juntei, virou embora. Boquiaberto, boca mais aberto. Juntei, o boca se transformou em que, tá? Tive perda de morfema. Então, neste caso, atenção, tá? Atenção, não sei onde está. Neste processo, a perda de morfema. Perdi alguma coisa aí. Na justaposição, eu só vou juntar as palavras. Porta mais bandeira, porta-bandeira. Girassol. Juntei, gira mais sol virou girassol. Professora, mas tem mais um S aí. Sim, o S é consoante de ligação, tá bem? Ele só foi colocado ali para não ficar girasol. Porque o nosso S entre vogais tem som de Z. Então, para ter som de dois S, para ter esse som do S entre vogais, eu tenho que colocar o outro S. Então, girassol, coloquei o S ali, mas não tive perda nenhuma. Para mais raios, para raios. Tá até erradinho aqui, mas é uma palavra só, tá, gente? Coloca os dois R's, por favor. Fim de semana, fim mais de mais semana. Juntei tudo ali, não tive perda nenhuma. Pontapé, ponta mais pé, pontapé. Neste processo não há perda de fonemas. Deixa eu colocar aqui, só para ficar bonitinho para vocês, tá? Vou colocar aqui o para raios. Pronto, para não ficar feio. Eita, chegou, chegou. Tá bem? E aí, gente, é isso, tá? Boa prova para vocês, arrasem, boa avaliação. Tenho certeza de que vocês irão se sair muito bem, beleza? Espero que vocês tenham conseguido aí relembrar o conteúdo e não esqueçam de assistir a videoaula do SAI. Deixa eu fechar aqui. Beijo, boa sorte, até